A Noite de Samhain, as origens reais do Halloween. Muito antes de o Halloween se tornar a festa de doces e fantasias que conhecemos hoje, existia uma celebração celta chamada Samhain, pronuncia-se Samhain, celebrada há mais de 2000 anos na Irlanda, Escócia e partes da Grã-Bretanha. Os celtas acreditavam que na noite de 31 de outubro, o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais fino, permitindo que espíritos e ancestrais voltassem à Terra. A história real. O Halloween de 1749 em Inverness, Escócia. Há um registro curioso de 1749, em um pequeno vilarejo perto de Inverness, na Escócia, que mostra como essas antigas tradições ainda eram levadas muito a sério. Naquela noite de Samhain, os aldeões acenderam grandes fogueiras nos campos, como era o costume, para afastar os maus espíritos. Porém, uma tempestade forte começou, e um grupo de jovens que havia saído para enganar os espíritos, uma das primeiras versões do Trick or Treat, desapareceu. Dias depois, apenas um dos rapazes foi encontrado, meio delirante, dizendo que o grupo tinha visto luzes andando sobre o pântano e vozes chamando pelo nome de cada um. Os aldeões acreditaram que os espíritos dos mortos haviam levado os outros, e a história foi registrada em um relatório paroquial escocês de 1750, que mencionava a noite em que os fogos de Samhain foram respondidos pelas luzes do pântano. Hoje, os historiadores acreditam que as tais luzes eram provavelmente fogo fátuo, um fenômeno natural causado por gases em decomposição que brilham no escuro. Mas, para os moradores da época, foi a prova viva de que os mortos realmente voltavam na noite de Samhain. O primeiro crime de Halloween nos Iuiwa, Nova York, 1879. Na noite de 31 de outubro de 1879, em Greenwich Village, Nova York, o Halloween ainda era uma festa importada dos imigrantes irlandeses e escoceses. Não havia doces nem fantasias elaboradas, apenas travessuras, bater as portas, assustar vizinhos e às vezes até soltar animais das fazendas urbanas. Mas nessa noite, algo saiu do controle. O incidente da rua Charles, 3 rapazes, Patrick O'Sullivan, James Jimmy Doyle e Thomas Nolan, decidiram pregar uma peça num comerciante local chamado Henry McCabe, um homem de temperamento difícil que sempre reclamava das crianças. Eles planejaram deixar uma efígie enforcada, um boneco de palha com roupas velhas, na frente da porta dele para assustá-lo ao amanhecer. Mas, por alguma razão, o trote virou tragédia. Um vizinho contou mais tarde que ouviu gritos e passos por volta das 11 horas da noite. Quando a polícia chegou, encontrou Henry McCabe inconsciente, caído na escada, e o boneco enforcado pendendo sobre ele, com o pescoço preso por uma corda verdadeira que, segundo se acredita, ele tentou cortar. Os rapazes foram encontrados horas depois, assustados, e confessaram o plano. A imprensa nova-iorquina, especialmente o New York Herald, relatou o caso com o título A Noite das Travessuras Mortais, o Halloween de sangue em Greenwich. O julgamento. O caso foi levado a julgamento em 1880 e foi considerado o primeiro crime de Halloween documentado nos Estados Unidos. Embora os rapazes não tivessem a intenção de matar, o tribunal considerou o ato como negligência mortal e eles cumpriram penas curtas em um reformatório juvenil. Consequência histórica. Após o incidente, as autoridades de Nova York começaram a discutir leis contra vandalismo e brincadeiras perigosas no Halloween, o que, décadas depois, levou à ideia de incentivar doce ou travessura como uma alternativa segura
e pacífica. Ou seja, em parte foi esse crime que ajudou a transformar o Halloween em uma festa mais infantil e menos violenta.